Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico nesta quarta-feira. Como eu falei para você, é muito importante que você assista também, antes de assistir essa aula, a nossa última EBD online que nós tivemos no último domingo. Se você está vendo pelo YouTube, vai aparecer um card aqui para você agora para poder acessar essa aula que nós tivemos, ou você pode pelo Facebook também procurar a última aula que nós tivemos, onde nós falamos sobre a dinâmica da vida cristã. É uma aula muito importante para você ter uma linha de raciocínio daquilo que nós queremos falar sobre missão, daquilo que nós queremos trabalhar com você nessa noite a respeito de missões. Começa em casa. Antes de você estar participando conosco, eu quero convidar você a estar compartilhando esse link, a estar curtindo, comentando, nos ajudando a espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, tá ok? Enquanto você faz isso, quero convidar você a cantar conosco o hino 63, As Muitas Bênçãos. Vamos ouvir este hino, e enquanto nós ouvimos este hino, nós vamos estar então compartilhando este vídeo nesta noite de quarta-feira. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Bem, amados, nós voltamos então aqui para fazer o estudo bíblico dessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está aqui hoje para aprender. Eu espero conseguir terminar esse estudo hoje. Caso não seja possível, a gente termina ele então na escola bíblica dominical, tá ok? Se nós não conseguimos terminar hoje, no domingo de manhã a gente termina na escola bíblica dominical, ok?
ok? Vamos estar então participando aqui conosco desse tema que vai aparecer para você aí, Missões Começa em Casa, a importância do testemunho e exercício da fé junto à família. E como que nós vamos separar esse estudo para começar esta quarta-feira? A proposta do estudo é a seguinte: primeiro, vamos trabalhar o que é missão, o conceito e o seu campo de atuação. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre missões, né? Como fui e estou inserido neste processo. E por último, missão é o exercício dentro do contexto familiar, do relacionamento familiar aqui, ok? Então esse é o caminho que nós vamos estar trabalhando. Então a proposta é pensar em missão, como você entender o conceito de missão, a atuação da missão, como eu fui inserido e como que eu posso aplicar isso na minha família, no meu contexto familiar, ok? Então, caminhando para a primeira proposta aqui, quero falar um pouquinho sobre missão, conceito e o seu campo de atuação. Algumas diferenças básicas que eu quero trabalhar entre dois termos muito comuns, a palavra missão e a palavra missões. Qual que é a grande diferença entre esses dois termos? O que é missão? Missão é a obra singular de Deus na redenção de pecadores por meio do seu Filho Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo, a autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo, é o sim de Deus a pecadores. Então, como a gente fala em missão, é aquilo que a Trindade faz. A Trindade, onde Deus Pai está redimindo pecadores por meio de Deus Filho, Jesus Cristo, que morre na cruz, paga o preço na cruz, e a atuação do Deus Espírito Santo nos convencendo dos nossos erros, convencendo dos nossos pecados, né? Deus é aquele que está se revelando como aquele que nos ama, é o sim de Deus para mim e para você que somos pecadores. E missões, o que é missões? Missões é o envolvimento dos seus eleitos na obra redentora de Deus, como resposta à graça e amor de Deus. Envolvimento por meio da proclamação das boas novas. Ou seja, missão, a missão não é nossa. A missão, ela começa em Deus e ela termina em Deus. Deus amando, enviando o seu Filho e o Espírito Santo nos convencendo dos nossos pecados. Missões é aquilo que a igreja se envolve. Uma coisa importante para que você possa entender, imagine missão com uma linha de ônibus, em que esse ônibus sai de Cruzeiro até São José dos Campos. Essa é a linha da missão, ela começa em Cruzeiro e ela termina em São José dos Campos. Mas no itinerário, pessoas vão sair desse ônibus e entrar nesse ônibus. Por exemplo, alguém pode entrar em Cachoeira Paulista e descer em Aparecida. Ou seja, essa pessoa, ela não viveu todo o processo do início ao fim, mas ela usufrui e ela tem uma responsabilidade naquele processo. Nós, como cristãos hoje, contemporâneos, nosso momento histórico, nós estamos sendo colocados, inseridos por Deus por meio da salvação, a fazer parte da sua missão, e nós fazemos missões quando proclamamos as boas novas de que Jesus morreu e nos salvou. E nessa época de dezembro, nada melhor do que falar do significado de Natal, de que o Natal não é simplesmente festas, confraternizações, presentes. O Natal significa que o menino nos nasceu e nós somos salvos por esse menino. Algumas coisas caminhando aqui. A definição primária da missão na igreja é o quê? Olha só o que a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 25, nos diz. A igreja consiste em todo o número dos eleitos que têm sido, são ou serão reunidos em um só corpo, sobre Cristo sua cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em tudo. Consiste em todos aqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, professam a genuína religião, juntamente com seus filhos. E o reino do Senhor, Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora do qual não há possibilidade ordinária de salvação. O que eu quero pontuar na declaração aqui de Westminster importante? Nós, a igreja, nós somos não somente uma estrutura física, organizacional. A igreja consiste de todos os eleitos que foram salvos no passado, estão sendo salvos ou serão salvos no futuro, enquanto Cristo não voltar. Mas é interessante que ele fala que este corpo reunido consiste de todos aqueles que, espalhados pelo mundo, professam a genuína
religião, juntamente com os seus filhos. Aqui eu quero apontar a importância de que esse professar a genuína religião tem a ver com proclamar as boas novas, algo que está relacionado não ao indivíduo apenas, mas também à sua família. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, já apontando que a nossa crença em Jesus, ela tem uma responsabilidade no ambiente familiar, no ambiente que nós estamos, de proclamar a boa notícia, as boas novas, que é o Evangelho, a notícia de que o Deus Criador entrou na história para nos salvar. Então, para que a gente possa pensar na definição primária da missão na igreja, eu quero trabalhar alguns conceitos de como que nós podemos imaginar essa missão acontecendo e nós somos envolvidos. Primeiro, nós partimos do conceito da graça. Por quê? Preste bem atenção. A salvação gratuita de pecadores por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo, tendo escolhido antes da fundação do mundo aquele que ele manifestaria o seu amor, sendo e estando por trás de todo o processo salvífico. Então, quando nós falamos em missão, nós devemos ter esse contexto que a graça é o ponto inicial da missão. Sem a salvação que Deus ofereceu graciosamente naquela cruz, nós não poderíamos praticar missão. É a partir desta graça que nós praticamos a missão, é a partir desse contexto que nós aplicamos o verdadeiro sentido de missão. Uma segunda coisa, nós temos que definir a natureza dessa missão. Preste bem atenção. O cristianismo, por natureza essencial, é missionário, não compreendendo o opcional a essa natureza. Deixar de viver missionariamente é negar sua própria razão de ser. A fé cristã vê todas as gerações como objetos da vontade salvífica e do plano da salvação de Deus. Então preste bem atenção. Se missão começa com a graça de Deus nos salvando e nos reconstituindo, nos trazendo de volta aquilo que nós deveríamos ser em Gênesis, como mesmo de toda a criação, a natureza essencial da igreja, o que ela deve ser, é missionária. E isso não é opcional. A igreja não decide se ela quer se envolver na missão de Deus, na Missio Dei, ou se ela quer fazer missões. Não. A igreja, essencialmente, a sua estrutura essencial é missionária. E quando uma igreja não se envolve em missão, quando aqueles que se professam cristãos não se envolvem em missão, existe uma disfunção à natureza essencial da igreja. E sempre onde há disfunção, onde há inversões de responsabilidades, existe um problema sério, uma doença, um câncer dentro desse conceito que nós temos hoje como igreja. Lembra que a igreja não é a estrutura, não é o pastor, a liderança, mas são todos aqueles que juntos em um lugar que Deus coloca, são chamados e professam a genuína fé em Jesus Cristo. A igreja essencialmente deve ser missionária. E a gente continua na definição falando agora sobre comportamento. Olha só o que fala essa expressão aqui. O evangelho transformador provém de Deus e pertencem a Deus, são trazidos e pertencem a Jesus. Mas apesar disso, preste bem atenção, o homem deve apropriar-se delas até que elas lhe pertençam. Deve fazê-las passar por sua mente e recebê-las no seu coração até que sejam total e inseparavelmente suas. Aqui é uma declaração do escritor Barclay. Ele fala uma coisa muito interessante, que o comportamento da fé deve ser encarnado na vida do cristão. O cristão deve essencialmente falar da missão, ele deve viver a missão, ele deve se envolver missionariamente nesse contexto chamado Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que nós tenhamos esse conceito bem definido e ilustrado em nossa vida, que a gente possa compreender isso. E por último ele fala do testemunho, né? Olha só, Barclay novamente fala o seguinte: quando o homem se encontra as boas novas, preste bem atenção nisso, não as encontra realmente até que deseje compartilhá-las. Certo missionário conta a respeito de um indiano que tinha sido hostil ao cristianismo, mas se acabou se convertendo. Adquiriu uma Bíblia, acostumou-se a lê-la e, à medida em que lia, chegava a uma passagem que falava ao seu coração e, colocando o dedo no trecho,
corria para o meio da estrada e parava cada um exclamando: já ouviu falar disso? Nenhum cristão pode guardar as boas novas para si. Todo cristão é um missionário. Olha só, quando nós falamos de natureza essencial da igreja, a gente parte da ideia de que a mensagem do Evangelho que nos incendiou deve ser compartilhada com aqueles que precisam. Olha que testemunho interessante, né? Ninguém encontra o Evangelho enquanto não há um desejo real de compartilhar. E aqui, amados, talvez seja um ponto muito delicado. Porque se nós perdemos o desejo de compartilhar o Evangelho, será que de fato nós encontramos com esse Evangelho? Porque o Evangelho é essa boa notícia que nós queremos falar para o outro a necessidade. Infelizmente, amados, nesses últimos dias o amor de muitos tem se esfriado. E muitas pessoas têm deixado de ter esse desejo de compartilhar a Cristo. Elas se escoram nas dificuldades, em Covid, em pandemia, na vergonha, e não têm esse desejo de compartilhar a fé com o próximo. Quando nós falamos de definir o conceito e o campo de atuação da missão, nós precisamos entender que missão é aquilo que Deus fez por nós. O Deus Pai amando, o Deus Filho morrendo e o Deus Espírito Santo aplicando essa obra em nossa vida. Missões é aquilo que eu e você se envolve, é aquilo que Deus nos insere essencialmente para fazer. Não é nós que escolhemos fazer missões. A partir do momento que nós nos encontramos com o Evangelho de Cristo, reconhecemos Jesus, vivemos para Jesus, nós somos inseridos nessa missão que Deus nos coloca para compartilhar do seu amor. Assim, a natureza primária, a definição primária de missão é o quê? É a graça de Deus atuando em nossas vidas, é a natureza de que se essa graça atuou em minha vida, eu naturalmente vou fazer isso. É um comportamento que mostra que de fato eu me encontrei com Jesus, mas é um testemunho diário de dizer: existe um Deus que pode nos salvar. Assim, amados, eu passo então para o nosso segundo ponto aqui, que é a missão. Como fui e estou inserido neste processo de salvação. Então eu quero mostrar aqui com vocês hoje um exemplo bíblico deste processo, como que nós fomos inseridos, neste processo, e como nós estamos vivenciando esse processo hoje. Para falar sobre isso, eu quero compartilhar com vocês João capítulo 4, dos versos 1 ao verso 42, e eu vou seguir praticamente o mesmo processo que nós estudamos anteriormente, que é o quê? Graça, natureza, comportamento e testemunho, amados. É um texto muito conhecido, que é da mulher samaritana. Nós sabemos que os samaritanos não lidavam bem com os judeus. Por quê? Deixa eu mostrar algumas coisas para você aqui. Nós temos aqui um mapa, talvez fique difícil de você enxergar na sua casa, mas após a morte do rei Salomão, os reinos vão se dividir em dois reinos. Quais seriam eles? O reino norte chamaria Israel e o reino sul, reino de Judá. Em 733, 732, alguns apontam para 722, 721 a.C., o rei Tiglat-Pileser vai invadir toda a região norte, e o que nós conhecemos como o reino norte vai então acabar. Como que ele vai acabar? Além de pessoas morrerem, além de levar os cativos, a Síria ela tinha uma estratégia militar muito similar. Por quê? Ela trazia povos de outras nações, de outros costumes, de outras práticas, e inseria aquele povo nos campos que estavam ali, que foram saqueados, com poucos remanescentes naquele campo, e com o andar do tempo, essas pessoas que ficaram ali, elas foram tendo relacionamentos, se misturando com outros povos e tribos, e então ela vai perdendo a sua identidade como nação. Era uma das formas de estratégia que os assírios tinham. Por isso, desse grupo vai surgir os famosos samaritanos. Então, os judeus do Reino Sul olhavam para os judeus samaritanos, que eram judeus com outros povos ali, essa mistura de raças, e entendiam que eles não eram puro sangue, e isso prejudicava, então, o relacionamento como se eles fossem impuros. Por isso que os judeus e os samaritanos tinham conflitos muito grandes, Mas Jesus ele vai pregar o evangelho exatamente para uma mulher samaritana. E aqui nós vamos ver a graça de Deus se manifestando, a natureza dessa graça, o comportamento e o testemunho. Aquilo que nós vimos no ponto 1, nós vamos aplicar agora no texto de João capítulo 4. Vamos comigo então passar pela graça.
Eu não vou ler o texto todo por conta de tempo que nós temos aqui, amados irmãos, então eu convido você depois a ler esse texto. Eu vou apenas pontuar algumas coisas importantes que nós encontramos no texto. Graça, nós encontramos a graça aqui. O texto fala no verso 4 que era necessário atravessar a província da Samaria. Existe uma ampla discussão a respeito do território, que era um espaço muito mais curto de caminhada, que muito provável Jesus passaria ali para economizar o seu tempo de viagem até o seu próximo objetivo. Porém, a palavra necessário aqui indica o quê? Conselho do Pai, decreto divino, fazer a vontade daquele que o enviou. Ou seja, existe ali um propósito soberano de Deus naquele encontro. Aquele encontro não foi um encontro casual ou despretensioso. Nos planos de Deus, aquele encontro estava assim definido para acontecer e tinha um propósito muito claro a ser estabelecido naquele contexto, naquele lugar ali. Olha só que interessante. No verso 6 você encontra o encontro que era feito na hora sexta, que era provavelmente no meio-dia, um horário em que as pessoas não tiravam água. Era natural que as pessoas tirassem água nos primeiros horários de dia por causa do sol ardente. Essa mulher, ela ia ao meio-dia, perto do meio-dia, que é a chamada hora sexta, porque ela não queria ter contato com outras pessoas, mas Jesus sabia exatamente aonde deveria estar ali e como ter esse contato com ela. Você encontra a quebra de barreiras no verso 7, onde Jesus está quebrando algumas barreiras, porque um homem conversando com uma mulher, um judeu conversando com uma samaritana. Existe o quê? Uma quebra de barreira cultural, religiosa, ali que está acontecendo naquele momento para que o propósito de Deus se cumpra. Quando você vai ver dos versos 9 ao verso 12, você vai ver a amplitude da graça, onde Deus começa a conversar com ela a respeito de as fontes de água viva, de uma água que nunca mais terá sede, e você então fecha esse processo no verso 11 ao verso 14, onde fala da satisfação plena que é ter em Jesus. Então você perceba que o primeiro ponto que nós encontramos nos 14 primeiros versos desse texto aqui é a graça de Deus sendo manifestada através do propósito soberano de Deus, a hora certa, a quebra das barreiras, a amplitude dessa graça para todos e a fonte de satisfação plena que está ocorrendo nesse contexto diretamente. Aí você passa então para a natureza. Olha só o que fala o verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados irmãos, preste bem atenção. Se você pegar esse trecho, dá a impressão que essa porção na história da mulher samaritana é meio fora de contexto. Mas esse espaço que nós encontramos aqui, ele está apontando para a natureza essencial. Jesus diz que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviou a realizar as suas boas obras. Ou seja, Jesus era motivado a pregar o Evangelho, porque essa era a natureza essencial dessa missão que Jesus estava ali naqueles tempo que ele passou na terra cumprindo a sua missão, essencialmente ali missões. No verso 31 e 32 você vai encontrar Jesus deixando bem claro que isso era uma necessidade vital. Os discípulos foram comprar comidas e chegaram ali e perceberam a necessidade de Jesus comer, perguntou se ele tinha comida, ele falou que já tinha comido. E aí, pessoal, só que alguém trouxe comida para ele. A comida refere-se a uma necessidade vital, essencial, natural do nosso corpo biológico, mas Jesus está apontando que o natural do corpo de Cristo é que ele se envolva em pregar a missão. No verso 35, Jesus deixa bem claro que é a hora do colheita, os campos estão brancos, os campos estão prontos para serem colhidos. A natureza essencial da igreja em pregar é uma ação que a igreja faz, tendo a consciência que os campos já estão brancos para serem colhidos. Nós não vamos plantar para colher, outras pessoas plantaram, nós vamos entrar no processo de colheita. Ele fala nos versos 36 ao verso 38 que o próprio Jesus preparou a colheita. Ou seja, nós vivemos o tempo do já e o ainda não, entre a vinda do Messias, os nossos últimos dias e a concretização final da sua vinda, que vai se concluir, e Apocalipse 20, dos versos 1 ao verso 3, deixa bem claro essa postura
de que o reino de Deus será estabelecido e ali não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas na nossa vida. Ou seja, nós temos que ter a consciência do já eu ainda não como. Quando Jesus ressuscita, Ele nos envia para fazer a sua missão, que se consumará na sua volta. Então nós vivemos os últimos dias. Enquanto estamos na terra como igreja, deveríamos ter como necessidade vital, natural da nossa vida, a pregação do Evangelho como igreja de Cristo. Então você encontra a graça de Deus aqui, nesse texto onde mostra que nos decretos de Deus, na soberania de Deus, esse encontro foi planejado antes da fundação do mundo, para que Jesus estivesse com aquela mulher na hora certa, quebrando as barreiras, mostrando a graça e mostrando quão profunda e maravilhosa é essa graça salvadora. E ele vai mostrar nessa porção dos versos 31 até o 38, a necessidade vital. A natureza da igreja é pregar, porque os campos estão brancos, né? Continuando, a gente passa então para o comportamento. Preste bem atenção no que fala o verso 16. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Quando você volta numa conversa com a mulher samaritana ali, você vai encontrar Jesus conversando com ela e oferecendo para ela a fonte de água viva, essa fonte que jamais se acabaria e que ela nunca mais teria sede. O que essa mulher fala? Eu quero essa fonte. Ela vai falar isso no verso 15, dizendo o desejo que ela tinha: eu quero, dá-me de beber dessa água para que eu não precise mais buscar desta fonte, para que eu não precise mais fazer isso, né? E Jesus então diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. E aqui nós encontramos a revelação no verso 17, parte A, onde ela vai dizer o seguinte: já tive vários maridos, e esse que você tem não é teu marido. E ela vai então dizer realmente isso, que não era o marido dela, o que Jesus estava provocando aqui. Jesus não estava expondo a vida sentimental dela, Jesus estava indo no grande cerne, no grande ponto essencial do sofrimento dessa mulher. Jesus sabia que essa mulher era uma mulher carente, que precisava do verdadeiro amor de Deus na sua vida. Jesus quer mostrar para ela aqui que o verdadeiro amor não é o que nos é oferecido aqui no mundo, mas é o amor de Deus. Em outras palavras, Jesus está convidando uma mudança interior e exterior. Jesus está mostrando que o nosso comportamento interno e externo deve ser mudado quando nos encontramos com o nosso Salvador. E nós encontramos aqui uma coisa bem interessante, porque essa mulher, quando era confrontada no cerne da sua questão, no ponto que mais mexia com a sua vida, essa mulher, ao invés de se render ao amor de Deus, ela usa uma coisa que muitos de nós usamos, que é o quê? Uma fuga religiosa. O que essa mulher está falando? Deus, mas como se deve adorar? Vocês, os judeus, falam que é no templo, nós samaritanos falam que é no monte. Onde é o lugar certo de adoração? Em outras palavras, essa mulher está fazendo ali um jogo para fugir daquilo que é verdadeiro. E é interessante porque muitas vezes nós estamos querendo discutir teologia, a cor da igreja, o estilo de música, o estilo de pregação, e a gente não consegue ir no ponto que nós devemos ser transformados de fato e mudados naquilo que Deus quer nos mudar. Jesus mostra para ela que a adoração verdadeira não está em lugar, mas é acontecida dentro do nosso coração interiormente. Ele quebra toda a religiosidade no coração dela, né? E aí nós vemos então a fé intelectual, porque no verso 25, né, essa mulher diz para Jesus: eu sei de tudo isso, que vai vir o Messias, que ele salvará assim, 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 assado. Ou seja, ela tinha consciência talvez da vinda do Messias, mas ela não conseguia perceber que o próprio Messias estava diante dela. Às vezes nós temos consciência que Deus é bom, que Ele nos amou, que Ele nos salvou, mas essa fé é uma fé intelectual, não é uma fé transformadora que afeta o meu interior, que afeta o meu exterior, que muda completamente quem eu sou. É uma fé de um conhecimento lógico, intelectual, que não afeta a vida e que não transforma a vida. E é interessante você perceber isso, amado irmão, porque Jesus chega no verso 26 e fala: eu sou, eu sou. Ou seja, Jesus dá a revelação para ela ali. O que essa porção nos fala aqui? Nós vemos que se desejar receber a Cristo não é simplesmente um desejo que vai suprir o que a gente quer, mas é um convite a uma transformação real e sincera das nossas vidas. É um convite a de fato buscarmos e vivermos a vontade de Deus em nossa vida e coração. Então perceba que a graça aparece aqui em contexto. Havia um plano de Deus para que esse encontro acontecesse, onde as barreiras seriam quebradas,
onde Jesus ofereceria a graça, onde Jesus estaria ali oferecendo o amor de Deus. Aí ele trabalha a questão da natureza. Ele, naquele trecho que nós vimos na conversa com os discípulos, dizendo que a fome dele consiste em fazer a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho, porque os campos estão brancos e essencialmente estar em Cristo é pregar o Evangelho, é natureza, é vital na vida da igreja para que não seja uma igreja disfuncional. Nós vemos então comportamento, porque se aproximar de Cristo é realmente buscar uma mudança de vida, buscar o que vai mudar. E por último, a gente vê o testemunho. Olha o que acontece no verso 39, depois que essa mulher vai se encontrar com Jesus. Então ela sai correndo, deixa o seu cântaro e ela vai anunciar aos seus irmãos samaritanos a respeito de Jesus. Olha que fala o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude do quê? Do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o que tenho feito. Preste bem atenção. Aqui nós encontramos alguns pontos essenciais dessa mulher que toma uma atitude prática de pregar Jesus. Você vê no verso 28, ela toma uma atitude prática, ela sai correndo e ela fala: olhe, venha ver de um homem que falou tudo quanto tenho feito. Seria porventura este o rei, o Salvador, o Messias prometido? E nós sabemos ali, por estudar o texto, que ela não tinha dúvidas que ele era o Messias naquele momento, mas foi uma forma que ela teve de atrair a curiosidade dos seus irmãos samaritanos para que eles pudessem estar fazendo. Você vê isso nos versos 29 e 30. Ela age com sabedoria e estratégia. Ela vai e prega o Evangelho e ela procura então as brechas aonde falar para que houvesse o interesse em ouvir. E no verso 39 ao 42, havia a parte 39, você vê o testemunho e a iluminação, ou seja, Deus agindo, transformando e atuando nesse grupo de pessoas aqui. Então, João capítulo 4, eu prometi que eu não vou ler o texto com vocês, então você pode ler na sua casa. Eu queria apenas pontuar algumas coisas. Você encontra a graça de Deus salvando e tendo com um propósito soberano com aquela mulher de um encontro onde quebraria barreiras, onde ele faria nova todas as coisas. Você vê a questão da natureza, né? Os campos estão brancos, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Você vê o comportamento, porque não é simplesmente se aproximar de Jesus com uma fé intelectual, de um conhecimento, mas é que esse conhecimento afete o teu interior e exterior, mudando a sua vida. Mas também existe o que? Um testemunho. Aqueles que se encontram com o Evangelho, eles vão proclamar o Evangelho. Quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus, o eu sou, o verdadeiro Evangelho, a boa nova que Jesus estava ali, ela sai e conversa com seus irmãos samaritanos, anunciando e falando. E por causa do testemunho dela, muitas pessoas se converteram. Jesus passa ali mais alguns dias e depois os samaritanos dizem que eles se encontraram com Jesus, agora não só porque ela estava fora, mas porque eles verdadeiramente se encontraram com Cristo. Mas foi a mulher samaritana que vai e traz essas pessoas para estar diante de Jesus. A nossa missão, o nosso testemunho atrai as pessoas para ouvir que existe um Salvador que pode mudar a vida delas, e nós somos chamados a fazer isso. Agora, amados irmãos, então eu passo para o último ponto desse estudo, que é o exercício dentro do contexto do relacionamento familiar. E eu quero começar agora a trabalhar um pouquinho sobre relacionamento, pensando nesse conceito que nós trouxemos. O que é a missão? A missão é algo que Deus nos dá. É feito por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos inseridos nessa missão e nós fazemos missões. Então, a natureza da missão é o quê? Nós somos salvos pela graça, presente de Deus, só que nós essencialmente pregamos o Evangelho, o nosso comportamento é mudado e o testemunho faz parte desse processo. Nós vimos de forma prática na mulher samaritana a graça sendo aplicada, a natureza de Jesus conversando com os seus discípulos, o comportamento dela sendo confrontado para que houvesse uma mudança interior e exterior, e o testemunho dela aplicado misteriosamente para trazer os seus irmãos samaritanos a Cristo. Então agora nós vamos pensar como que nós fazemos missão dentro do nosso contexto familiar, ok? E eu quero começar com Albert Einstein, que fala o seguinte: o que há de melhor no homem somente desabrocha quando se envolve em comunidade. Ou seja, Albert Einstein dizia que estar junto em comunidade, família, faz o melhor do homem. Eu mudaria uma coisa aqui na frase de Albert Einstein, que é o seguinte: eu acho que é o que faz melhor ou pior. Às vezes os relacionamentos nós tornamos pessoas piores porque nós não realmente entendemos o que Cristo nos desafia, como Cristo nos convida a viver esse relacionamento sério.
a nossa família, principalmente na família, que é um lugar difícil de dar o testemunho. Caminhando um pouquinho mais, é nessa relação que nos tornamos pessoas melhores ou piores, né? Caminhando aqui, amados, olha só essa foto que eu coloquei para vocês aqui. Essa é a realidade. A gente vive em constante conflitos dentro da família. É muito complicado você testemunhar de Jesus dentro da sua família, eu sei disso. Mas é nesse contexto que nós precisamos fazer o quê? Olhar para a cruz. Para que possamos, como cristãos, que vimos todo aquele conceito de missão, a aplicação dele, viver isso na prática no relacionamento familiar, nós precisamos o quê? Nós precisamos morrer na cruz e deixar que o Cristo, o Salvador, se manifeste em nossas vidas. Amados irmãos, olha só o que fala Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, você precisa compreender que estar em Cristo é ter um comportamento diferente. Se vocês estão em Cristo, o pensamento de vocês deve estar nas coisas do alto, para que vocês vivam como Cristo espera que você venha viver. Assim, vamos aprender a ter o olhar de Deus nas nossas relações. Olha só o que fala 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, Deus nos convida a ter um olhar diferente com a nossa família. Nós sabemos dos conflitos que nós vivemos no trabalho, na família, em tantos lugares. Deus nos convida a olhar para essas pessoas com um olhar diferente. Qual olhar? Julgar as pessoas por aquilo que você vê é errar o alvo na primeira tentativa. Então, o que nós precisamos ter a compreensão aqui, amados, que é muito importante para a gente? Você precisa olhar para as pessoas que convivem com você. Não a partir do que elas manifestam ser, mas como Jesus as vê, como Jesus pensa delas e como Jesus trabalha na realidade de cada uma delas. Então eu quero ler com vocês a narrativa de um exemplo aqui, narrativa de Lucas capítulo 7, verso 35 ao verso 50, que é o momento em que Simão o fariseu convida Jesus para adentrar em sua casa para jantar com ele. Olha o que fala o verso 39, porque você vai lembrar do contexto daquela mulher que vai entrar ali, aquela mulher pecadora que vai entrar, ungir os pés de Jesus e fazer tantas coisas ali, e ela não foi convidada para aquela festa. Mas olha só o que fala o verso 39. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Preste bem atenção que você vai encontrar aqui, ao ver isso, quando ele vê a situação daquela mulher que vai entrar na festa, ungir os pés de Jesus, chorar nos seus pés, enxugar com os seus próprios cabelos, o que esse homem fala? Olha que ele vê isso, ele vê, e a gente o texto fala sobre ver, ele faz duas coisas, descrença e julgamento. Ele põe incredibilidade se Jesus era realmente um profeta, e ele de fato julga aquela mulher como pecadora. Interessante que no texto, amados irmãos, você vai ver que Simão não convidou Jesus para ter um momento com ele. Simão convida Jesus para averiguar se de fato era um profeta. E acontecendo isso, ele já vai julgar e não colocar a fé que ele de fato era um profeta. Mas olha como o texto continua no verso 44 e verso 47, a parte B. Em seguida, virou-se para a mulher, aqui Jesus já contou aquela história daquele que devia mais, devia menos, né? E pergunta a Simão: quem amará mais, aquele que foi mais perdoado ou que foi menos perdoado? Depois que Simão ele responde, Jesus fala no verso 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, perceba como Jesus aponta novamente o olhar. Porquanto, e aí ele vai falar: eu entrei na sua casa, você não me abençoou com o ósculo santo, não me deu água para lavar os pés, você não fez nada que um anfitrião deveria fazer. Essa mulher, contudo, desde que chegou, não cessa de beijar, de lavar os meus pés com suas lábias, de enxugar com seus próprios cabelos. Amados, o texto é muito rico, aqui eu estou passando muito por cima, apenas pegando o ponto de olhar como Jesus pede para quem te vem olhar. Olha o que ele fala na última parte do verso 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram
perdoado. Ou seja, olhe pelo alto, não julgue. Ou seja, o convite que Jesus nos faz é olhar para as pessoas como Ele vê as pessoas e não julgar as pessoas que estão à nossa volta. Então, primeira coisa do exercício familiar é você aprender a viver na perspectiva de Deus. A olhar sua família, aqui eu quero ampliar um pouquinho para os seus amigos de trabalho, faculdade, para que você olhe como Cristo as vê, com graça e com amor e não com julgamentos e descrença. Que você possa amar. Olha só o que fala Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A palavra revistam-se aqui é um imperativo, é um convite à nova vida em Cristo Jesus. É olhar para as pessoas e revestir-se do que por elas? De compaixão por elas, de bondade para com elas, de humildade, mansidão e paciência. Preste atenção. Se a gente não aprender a amar aqueles que erram com a gente não vai conseguir proclamar o reino de Deus e a graça de Deus, porque a gente só oferece aquilo que tem. Se a graça de fato alcançou o nosso coração, mudou a nossa vida, nós devemos ser agora objetos da expressão da graça, do amor, da bondade, da humildade, da mansidão que em Cristo Jesus nós somos colocados. Olha o que fala Mateus 9, verso 36. Ao ver as multidões, mais uma vez a expressão ver aqui, olhar, teve compaixão delas porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olha para as multidões e Deus se compadece delas. Agora lembrando, Jesus se compadece da multidão que lá na frente, e ele sabia disso, iria mandar crucificá-lo. Jesus não paga o mal com o mal. Jesus não joga pedras naquele que os ofende. Jesus, como expressão da graça de Deus manifestada sobre os homens, sobre a luz do mundo, o Deus Filho encarnado, que é o Salvador, que é a luz, que é a graça, transmite isso. E Paulo nos diz: se vocês são cristãos, revistam-se. Se vocês são um povo escolhido de Deus, santo e amado, vistam-se, façam isso, imperativo, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, a primeira lição que nós temos que ter aqui para poder trabalhar no contexto familiar é o quê? Aprender a ter o olhar de Deus. A segunda lição que nós temos é aprender a controlar as palavras. Olha só, Tiago 1, versos 19 a 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir. Deus deu 2 ouvidos para a gente, uma boca só. Tardios no falar, tardios em irar-se, pois a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Mas preste atenção aqui, tardios em falar. Aqui nós vemos uma grande preocupação de Tiago com a fala. O fato de nós respondermos de pronto e não sabermos ponderar, escolher bem as palavras que nós estamos usando, muitas vezes fecha o filtro para que as pessoas possam estar conhecendo Jesus. Eu quero levar você de novo lá em João capítulo 4 para você pensar. Essa mulher samaritana, ela ia buscar água ao meio-dia, horário que mais nenhuma pessoa estava buscando água. Por quê? Porque muito provavelmente essa mulher, amada, ela era vítima de críticas, vítima de preconceito, e por isso ela se escondia das pessoas verem ela. Mas quando ela se encontra com Jesus, ela não está levando em conta as ofensas que ela havia recebido pela vida emocional dela, totalmente disfuncional. Ela simplesmente vai e prega o evangelho, talvez para aqueles, e aqui eu estou usando a minha mente para pensar um pouquinho sobre o texto, para pregar o evangelho para provavelmente aqueles que haviam algumas vezes criticado a sua vida e falado mal dela. Preste atenção, como a grande preocupação que Tiago tem conosco aqui é como nós falamos as coisas, como nós lidamos com a nossa fala. Ele diz assim, tardios em orar. Pense o seguinte, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, a ira é normal no nosso coração, mas não devemos pecar com essa ira que nós temos. Nós não podemos, com a ira que nós estamos, produzir morte. Agora aqui, Tiago está indo um pouquinho mais profundo, cavando um pouquinho mais profundo nesse conceito, dizendo, olha, não só pensem que vocês podem se irar, mas não pecar, mas sejam tardios, demorem muito para fazer, para entrar nesse processo de ira. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem irado, ele não reflete ao Senhor.
Não reflete. A ira faz você ter reações que não procedem, que não refletem a justiça de Deus. Olha que para você pensar nos conflitos que você vive na sua casa e como Deus espera que você haja dentro da sua casa. Olha só o que fala Provérbios 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quem fala demais peca mais, mas quem aprende a controlar a sua fala e a maneira que você vai falar é sensato, não é louco, não é imprudente. Ainda Provérbios 17, 28 fala: até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Até aquele que não tem conta, até aquele que é insensato, se ele aprender a ficar quieto, ele vai se passar por sábio. E se contiver a língua, parecerá, preste atenção, que tem discernimento. Olha como grande milagre aqui está onde? Em controlar a sua língua. E olha só o que Tiago fala, capítulo 3, verso 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Glória a Deus, Deus é bom, maravilhoso Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, preste atenção, não pode ser assim. Como que você vem ao culto, canta a música, joga a Deus, dá glória a Deus, fala bem, e está falando mal, está criticando, está ofendendo pessoas, está fofocando. Ei, meus irmãos, da mesma boca pode produzir bênção e maldição? Não é para ser assim. Isso não deve ser o comportamento de cristãos. Olha o que Tiago vai continuar nos versos 5 e verso 6 do mesmo texto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, Olha como é que ele coloca isso aqui. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Presta atenção, a língua é um mundo de iniquidade, contamina uma pessoa por inteiro. E olha só, ela mesma é incendiada pelo inferno. Gente, preste atenção. A nossa língua pode ser incendiada pelo poder de Deus ou pelo inferno. Quando você é cristão, compromete-se em falar mal das pessoas e criticar pessoas, tome cuidado, você está tomando um caminho que não é o caminho que Deus espera de você. Como controlar as palavras? Tiago vai nos ensinar. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir. Aprenda a ouvir, tardios no falar e tardios para irar. Ele fala começando, prontos para ouvir. Se você é pronto para ouvir, você é tardio para falar. Ele fala no verso 1, capítulo 1, verso 21b. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Olha que tremendo isso aqui. E ele continua, entrando um pouquinho mais no verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Pratique o que você lê na Bíblia, pratique o que você ouve na palavra. Não seja apenas ouvintes da palavra, mas ponha isso em prática na sua vida. Tem a ver com comportamento, tem a ver com testemunho, que nós trabalhamos já nos pontos anteriores aqui. Nós precisamos ser mudados. E assim eu passo então para o último. Primeiro é aprender a olhar como Deus olha. A segunda questão da família é controlar suas palavras. E terceiro, aprendendo o caminho do perdão. Pelo perdão, né? Caminhar pelo perdão. Olha só o que fala Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E a palavra assim como perdoamos, ela não é uma afirmação condicional. Olha só, é uma afirmação condicional, porque olha só, nos relacionamentos complicados e truncados, o perdão é a chave para começar o próximo passo. Ou seja, quando nós falamos assim como perdoamos, aqui subentende o quê? Que aquele que é nascido de Deus, ele automaticamente é um instrumento, ele é uma fonte de perdão, porque ele foi perdoado na cruz, então ele automaticamente perdoa as pessoas que os ofendem. Olha o que fala George Herbert, ele diz o seguinte: aquele que não pode perdoar, destrói a própria ponte que ele mesmo deve passar. Se você não perdoou, você não foi perdoado ainda por Cristo Jesus, ou você não compreendeu ainda o que Deus perdoou você naquela cruz, porque talvez te falta a consciência de quão pecador você é
e daquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Olha só o que fala Colossenses capítulo 3, versos 13 e versos 14. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que estiveram, uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A palavra suporte-se aqui tem dois significados. Tanto você aguentar emocionalmente, como você carregar também em cima de você uma pessoa. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Porque perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui é o ponto. Como que eu perdoo? Perdoe assim como Cristo te perdoou. Se você não sabe como perdoar, peça para Deus te mostrar o quanto Ele te perdoou naquela cruz e o quanto você foi salvo sem merecer. Aí você vai entender o que é o perdão para o outro. Ele diz assim, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui a ideia de amor, amar a Deus e o próximo é exatamente o que diferencia o estilo de vida da comunidade de Jesus em relação à religiosidade. Esse amor a Deus e ao próximo é a diferença básica entre uma religião, em seguir uma religião e seguir a Cristo. Será que a gente segue uma religião ou a gente segue a Cristo? Fica uma pergunta para a gente pensar aí. Olha o que fala 1 João 4, verso 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, presta atenção, é mentiroso. Mas quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, também ama seu irmão. E irmão aqui pode ser tanto que te ofende, como aquele que te ama. Amar a Deus. Para que nós possamos então refletir, praticar, nós passamos aqui, amados, rapidamente recapitulando, nós passamos por um conceito de missão aqui hoje no estudo, graças a Deus deu tempo de terminar. A gente trabalhou um pouquinho sobre o que é missão, o que são missões. Eu passei alguns textos muito rápido aqui hoje por causa do nosso tempo, mas eu confio que você vai estudar esses textos na sua casa, tanto o texto da mulher samaritana como da mulher que ungiu os pés, os de Lucas capítulo 7 e João capítulo 4, o primeiro texto que eu citei aqui. Nós vimos que a missão começa em Deus, Ele nos inseriu nas missões. Nós vimos que a missão só é possível, o conceito, porque existe a graça de Deus que nos salvou. A natureza essencial da igreja é fazer a missão. Nós somos convidados a um comportamento de transformação e a testemunhar. Nós vimos na prática isso, graça, natureza, compromisso e testemunho. A gente viu isso na mulher samaritana. A graça alcançando ela, planejada, que Deus havia planejado, o conceito dos campos estarem brancos, da comida essencial. A gente viu o comportamento onde Deus quer muda o comportamento dela, porque ela não poderia adorar a Deus, oferecer adoração se ela não tivesse mudado aquilo que era mais estar na vida dela, e o testemunho que ela faz com os irmãos samaritanos. E por último, a gente trabalhou isso no exercício familiar. Como que a gente faz isso? 3 segredos. Olhe como Cristo olhou as pessoas, não julgando, mas vendo como Cristo vê. Aprenda a controlar a palavra, porque isso vai te fazer sábio, prudente nas palavras, e aprender a perdoar aqueles que te ofendem. São 3 caminhos que Deus nos dá. Assim, a gente pode então passar para as reflexões essa noite. Primeiro, tenha consciência do que significa ser salvo graciosamente e toda a implicação deste presente imerecido na sua vida. Tenha consciência do que é ser salvo e do presente que é imerecido. Segundo, tenho compreendido minha família como alvo primário da obra missionária. Como olho os membros da minha família? Olha para a tua família como o maior campo que Deus te deu, como campo essencial de transformação e vida todos os dias. Terceiro, se minha família tivesse que expor sua opinião sobre o cristianismo a partir do meu testemunho, qual seria o resultado? Se os seus pais tivessem que falar quem é Deus e que é o cristianismo a partir do que eles veem em você, qual a imagem que você transmite para eles do que é ser cristão? Pensa, porque essa pergunta é muito importante. Quarto, em momentos de conflitos, tenho conseguido controlar minhas palavras e testemunhar a transformação vinda da palavra de Deus. Quando nós passamos por conflitos na família, você consegue controlar as suas palavras e realmente ser o instrumento de Deus, mostrando que a palavra de Deus transforma a nossa vida. E último, quem são as pessoas que você precisa pedir perdão a Deus para experimentar e oferecer perdão? Amados irmãos, nós precisamos refletir a glória de Deus, refletir o poder de Deus na nossa família. E eu quero fechar
esse estudo com alguns versículos muito importantes da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 12 e 14. Ao mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, perceba que o convívio de um cristão com um não cristão dentro do lar pode transformar, pode santificar, pode mudar, quando aquele que é cristão e tem consciência do Evangelho vive de acordo com o Evangelho. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2 e o verso 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Olha que lindo isso aqui. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amados irmãos, olha que lindo isso. Deixa bem claro para mim e para você que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós vivemos essa graça comum, Deus é exaltado no meio da nossa família. Há um poder muito grande de testemunho de uma pessoa que vive o Evangelho dentro do seu lar, da sua casa. Missões começam em casa. Missões começam em casa. E você que está participando desse estudo hoje, que você tenha esse comportamento que transforma as pessoas dentro da sua casa, da sua família. E você pode estender também para o seu trabalho, para o convívio seu, de forma geral. É um desafio que Deus coloca na minha vida, na sua vida, para nós pensarmos seriamente no que nós devemos fazer como cristãos nesse contexto de vida familiar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa honrar seu coração. Obrigado por participar conosco desse estudo bíblico hoje. Eu espero que você seja desafiado. Graças a Deus conseguimos terminar. Eu corri aqui, mas eu confio que você vai ler depois com calma os estudos, que você fez anotações no seu caderno aí para poder adentrar o estudo um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, me procura na igreja, manda mensagem para que a gente possa ajudar você. Você que está conosco aqui assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, né? De deixar um comentário na descrição desse vídeo aqui. Se você está vendo pelo Facebook, segue a nossa página, curte nossa página, compartilha com seus amigos também, deixa um comentário, curta esse vídeo, interage em nossas redes sociais para que a gente possa cada dia mais estar expandindo o nosso trabalho e que mais pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero orar com vocês agora, agradecendo por esse estudo bíblico. Vamos estar orando juntos agora? Amado e bondoso Deus, te louvamos por essa noite de estudo bíblico, onde estudamos esse tema Missões Começam em Casa. Que nós possamos, como cristãos, ser envolvidos na sua missão e dia após dia vivenciar a graça do nosso bondoso Deus. Abençoe os meus irmãos para que eles possam compreender a tua mensagem, a tua palavra, que nada venha a faltar no coração deles e que o testemunho deles seja um testemunho de um povo santo, de um povo transformado por ti. Que Deus abençoe o teu povo, que Deus nos faça missionários no nosso lar e que nada venha a faltar. Que nada venha deixar de ser suprido na nossa casa. Abençoe os nossos irmãos, que o Senhor possa cuidar e proteger de todos. Pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe um excelente restante de semana e a gente se vê no nosso próximo encontro, domingo pela manhã. Deus abençoe grandemente a sua vida.